Tudo bem? Estou aqui invadindo o perfil da professora Daniele Chaves Teixeira. Espero que ela não me encontre por aí. Espero que ela não tenha percebido que isso aconteceu. Vamos começar hoje com a nossa live sobre a holding e o planejamento sucessório. Vou roubar um filtrinho da Dani aqui. Olha que linda que eu tô com o filtrinho da Daniele. E aí, pessoal, me contem. Vamos ver se o professor Daniel Bucar já está. Como estão vocês? Estão estranhando que eu estou aqui no perfil da professora Daniele Chaves Teixeira? Então vamos lá, hoje nós vamos trabalhar com o professor Daniel Bucar. Esperamos que ele logo entre. Vamos ver como que nós estamos aí. Se você puder, compartilhe esse vídeo aí com mais alguém, essa invasão. Então vamos lá. Pessoal, como vocês sabem, né? O professor Daniel Bucar, ele tem trabalhado muito com as questões atinentes aí às tributações, né? Ele é, na verdade, o nosso civilista que trabalha aí nas questões tributárias. Ele trabalha no tributário as questões sucessórias e ele trabalha também nessa situação da gente poder tá vendo qual é a melhor maneira, enfim, de planejar a sucessão licitamente, né? Então, vamos ver. Já está por aí nessa nossa invasão. Sou Daniel Bucar. Oi, querido. Olá, professora Simone, invadindo o perfil da professora Daniele Teixeira. Que bacana. Deixa eu ver se consigo melhorar aqui a minha luz. Talvez aqui, deixa eu ver, mas aí a luz... Acho que melhora a luz aqui. Daniel, nós temos uma tarefa hoje, que é falar sobre holding e planejamento sucessório. E aí, para a gente começar, eu vou pedir para todo mundo que está assistindo aqui, Silvia, todo mundo, que mande essa live para os seus contatos aí para a gente tentar bater no mínimo 50 pessoas assistindo. Vamos ver se a gente consegue, Daniel, e você. Tá bem? Então, eu vou começar te fazendo uma pergunta. Por que a holding é um bom método para planejar a sucessão? Por que dá para fazer planejamento sucessório com a holding? Quer que eu fale? Vou falar a verdade, falar a entrega aqui, mas não vou falar de questão financeira, não. Não vou falar de questão financeira, não. Vou falar de questão prática, tá? Prática. Que a questão financeira, ela tem que ser avaliada com uma planilha, né? Enfim, com um advogado do lado da pessoa, tem que verificar a melhor maneira de se efetivamente realizar um planejamento tributário ao lado da holding. O que é bom na holding é o seguinte: nós sabemos que no nosso país temos que passar todos por um inventário, né? E aí o inventário, seja fazendo o advogado lá penando no juízo sucessório, onde, se for judicial, ninguém está preocupado com as situações fáticas reais de cada família, né? Ou extrajudicialmente penando na repartição pública da Secretaria de Estado de Fazenda para poder fazer o recolhimento do tributo, que é um tributo que o Estado não liga a mínima, porque é muito pouco para ele estruturar uma repartição inteira para fazer enfim, a eficiência, a cobrança do TCMD. Ele prefere muito mais cobrar o ICMS, que vai dar muito mais dinheiro para ele, do que o TCMD. Então, nós temos aqui a holding, na verdade, que acaba sendo uma questão mais prática, não, a gente sabe disso, não que as cotas não sejam partilhadas, mas os bens em si não irão ficar imobilizados, e quando eu falo de imobilizados, esse é exatamente o nome que dá ao Código Civil ao imobilizar todos os bens de herança. Então, pode ser até um lápis
ou o imóvel, tudo é imóvel em herança. De maneira quando você faz uma hold, aquele lápis, aquele imóvel que está dentro da hold, e não fica imobilizado, podendo ser alienado. Mas a questão tributária é a questão mais complexa que tem que ser avaliada. O ITCMD, o ITBI, o Imposto de Renda sobre Ganho de Capital, para verificar se efetivamente vale ou não a pena fazer uma montagem, uma estruturação de uma hold imobiliária. Aí você, Simone, você que é uma advogada civilista, que já de algum certo tempo trabalha com direito empresarial, e eu é que quero saber de você, se realmente é melhor fazer uma holding patrimonial para uma sucessão. Então vamos lá. Eu acho que a professora Daniele Chaves Teixeira acabou de entrar aqui. Não quero te dizer nada, Daniela. Ali no arquitetura, no perfil da arquitetura. Ah, não, não, Mas tá, na arquitetura, tá bom. Eu vamos ouvi ali conversar. Daniel Teixeira, Dani é você, aí eu fiquei meio perdido agora. Achando que era vírus. Dani sou eu. Hoje eu sou Dani. Pode me chamar de Dani. Eu acho que tem algumas questões que são importantes, né? Primeiro, se a gente for para um inventário, eu gosto dos primeiros, segundo, né? A Dani mexe comigo, mas eu gosto muito disso. A primeira coisa é que se a gente vai para o inventário, é muito mais fácil a gente fazer um inventário de cotas sociais do que de 38 imóveis, por exemplo, né? O volume de documentação é bem menor, fica tudo menos complexo, né? Quando a gente está falando aí de uma questão empresarial. A outra coisa que eu acho bem legal, que não é tributária, que essa questão a gente vai ter que fazer, e você sabe já as minhas ressalvas, né? Ela diz respeito a uma certa minimização de conflitos que é possível de fazer quando a gente vai estruturar uma coisa diferente do que a lei diz, meio que a gente precisa conversar sobre isso antecipadamente. E uma proposta da gente fazer uma holding é sempre um momento que uma família para e conversa. Então, tem algumas questões, como, por exemplo, um filho que se sentiu privilegiado, ou um filho que se sentiu preterido, que vai ter impacto ali no inventário, vai ficar atrapalhando, vai ficar estragando o assunto. Quando a gente monta a holding, a gente pode equacionar essas questões a partir de uma conversa prévia, né? E a terceira coisa que eu acho bem importante também, Daniel, é que aí a gente foge um pouquinho do regramento de direito de família e sucessões e tem uma gama imensa das questões empresariais para fazer uso. E as questões empresariais, elas são muito mais respeitosas à autonomia privada do que a própria questão da matéria de família e sucessões. Então, eu posso muito mais no ambiente empresarial do que eu posso no ambiente familiar com relação ao patrimônio, né? Então, essas eu acho que são as vantagens. Mas, professora Simone, são vantagens e pode se tornar também, às vezes, desvantagens, né? De parte a parte, dependendo para qual o nível de autonomia dos interessados, né? Que às vezes você pode, como a gente já tem visto alguns casos, né, que a gente estuda, que a colocação também só de uma estrutura empresarial, de pensamento empresarial dentro de uma família, às vezes não reconhece a especificidade da própria família, né? Exatamente. E aí tem uma pergunta aqui, Dani, que eu acho que vai um pouco no sentido disso que você está falando. Por que que a gente deve fugir da holding? Ou quando que a holding não é um bom negócio na estrutura do planejamento sucessório? Por que que está todo mundo falando de holding e quando que a gente foge disso, né? Quando que a gente não recomenda que seja feita a holding? Não estamos falando de questões de custos, né? Quando que pode ser um desafio essa história de fazer holding? Esse é o ponto que eu estava falando agora há pouco, né? Tem situações que, como você tem uma autonomia empresarial muito mais, ela é muito mais respeitada, digamos assim, mais equilibrada, parte do pressuposto que é mais equilibrado do que a própria autonomia dentro de um ambiente familiar ou dentro da própria sucessão. Às vezes o que você quer é proteger justamente os seus herdeiros, os seus beneficiários, e você passando
realidade que você acaba não levando em consideração a família, né? Questões da própria família. Então, a gente já, enfim, vimos vários estudos que a gente tem feito e alguns casos que tem nos nossos cursos aí apresentados, que acaba que você perde a proteção da família. E às vezes isso é utilizado justamente para inverter a lógica de uma sucessão, para contemplar justamente essa empresa, né? essa autonomia empresarial. Então, nesse momento, nessa ótica, a meu ver, aí sim não deve ser não deve ser utilizada a holding patrimonial. Mais fácil, sem falar de novo em custos, é mais fácil você deixar essa questão submetida, seja por uma adesão da pessoa, do autor da herança, do autor do planejador, o próprio planejamento legal, ou ele fazer nesse sentido. Então, realmente, há situações que acho que não deve haver essa constituição de holding patrimonial, nem holding, nenhuma espécie de holding. Aí é só para fugir da questão empresarial, que, enfim, integralização de cotas, estatuto, né? Você tem a questão dos bens particulares, que estavam vendo ontem mesmo, estudando isso. Enfim, tem situações que, a meu ver, não são cabíveis para holding. E você, o que você acha? Eu acho que tem algumas situações que a gente não deve fazer mesmo, sabe? Por exemplo, quando a gente tem maior. Quando a gente é MEI. Deu, rapidinho. Você tá me ouvindo? Estou ouvindo. Quando a gente é meeiro, numa maior proporção dos bens do que a gente será na holding, talvez não valha a pena, a gente tem que pensar. E quando que isso geralmente acontece? Quando a gente tem filhos do casamento anterior, né? Então não são meus próprios filhos, são filhos de um casamento anterior. É muito fácil a gente pensar na holding para organizar isso. Mas se você pensar que você vai ser meeiro, e aí vamos pensar numa união ali longa, né? De 15, 20, 30 anos. E que você, integralizando os seus próprios bens na holding, você abre mão de uma determinada ameação, é preciso calcular se vale a pena ou não, sabe, Daniel? Porque você parece estar melhor protegido no direito de família. Então, se você está travando, o pessoal está dizendo que está travando. Eu estou ouvindo. Eu acho que eu estou ouvindo. Você está me ouvindo? Eu te ouço bem. Então, essa é a primeira questão que eu acho que precisa analisar. A outra questão é quando você não tem quaisquer bens para deixar resguardados na sua própria administração, quando você quer colocar tudo na holding exatamente para livrar do inventário. Isso eu já vi dar problemas de envelhecimento. A pessoa envelhece, precisa de cirurgias ou precisa desfazer de um determinado patrimônio que para, enfim, custear a sua própria vida. E como eu estou dentro da holding, eu tenho mais dificuldade de fazer isso. Então, é uma outra advertência. Se você for fazer uma holding, é preciso resguardar uma parte do patrimônio, pode ser até líquida, aplicações, finanças, eventualmente um seguro para qualquer eventualidade, assim, seguros de risco, não seguro de vida nesse caso, porque se você não resguarda isso, parece um pouco arriscado de ser feito, né? Então, assim, acho que não vale a pena ter holding nesse sentido. E o motivo óbvio é se você fizer o cálculo e não for uma boa financeiramente, né? Você tem que saber que talvez isso não seja um investimento, isso seja um efetivo custo para você. Então, botar na ponta do lápis para saber, ou, por exemplo, a última holding que eu fiz um parecer para um colega, na realidade, que estava com um caso, um colega de empresarial,
ele me perguntou, Simone, quanto tempo nós vamos levar para resgatar o valor do investimento e qual o risco no direito de família? O risco era muito pequeno e o investimento ia levar mais de 18 anos, com pessoas que já estavam com quase 80. Então eu teria que ir aos 100 anos para valer a pena. Acho que isso assim é quando não vale a pena holding. Tem perguntas ali, Daniel. Você quer ler ou quer que eu leia? Eu tô sem óculos, você pode ler, por favor. Eu leio. A letra do Instagram é muito pequena, não consigo ler. Tá, então eu vou lá. A Ana Lúcia Piccoli nos pergunta, né? No inventário, onde um dos bens é uma holding com sede no Rio Grande do Sul, mas com 4 imóveis no Rio de Janeiro, a avaliação será feita como? Como que faz a DIT, né? Olá, Ana Lúcia, tudo bem com você? A Lúcia é uma grande advogada, né? Sempre com casos interessantes, colega aí bastante interessada e sempre com questões desafiadoras. Cada estado leva em consideração, para fazer a avaliação dos imóveis de uma sociedade, leva em consideração uma regra específica que normalmente está na lei do TCMD. Então, a questão fica mais complexa ainda quando esses imóveis estão em outro estado. Porque como vai fazer a avaliação, né? Você vai pensar que um auditor fiscal do estado do Rio Grande do Sul vai fazer análise de imóveis, avaliação de imóveis de qualquer outro estado, no caso concreto foi aqui do Rio de Janeiro. Eles podem, e eu já vi isso acontecer, né? Até quando eu advogava, eu vi isso acontecer, eles entravam, inclusive, em contato com a Secretaria de Estado de Fazenda do outro estado para obter informações. No caso concreto, eles entraram, inclusive, no próprio sistema do Estado de Fazenda, e aí esse estado tinha um convênio com o município que tinha uma tabela de valores de mercado de imóveis, daí, a partir daí, você buscou toda a avaliação para fazer ali fugir do valor patrimonial das cotas, né? Porque estavam com os valores históricos. Então, no Rio Grande do Sul, eu não estou aqui agora com a minha tabela maravilhosa de informações de cada estado sobre o TCMD, mas o Rio Grande do Sul, recentemente, houve uma troca. No ano passado, ele teve uma pequena troca, uma pequena alteração do método de avaliação do ITCMD de cotas, não foi, Simone? Tem um método próprio, Daniel. Aqui a nossa fazenda tem um método próprio que foi desenvolvido pelos próprios auditores daqui e que tem, inclusive, sido alvo de bastante críticas, porque dizem que não é um método científico, que é o que conta na legislação, né? Que é o que tem na legislação que seria o exigido. Mas uma coisa eu posso te dizer, nos processos que eu examinei, inclusive em alguns casos de circunstâncias aí de fraudes relacionadas a esse assunto, eles chegaram muito Ao próximo. valor de mercado, ao valor de mercado. Próximo. Então, assim, é um critério que pode ser que não seja científico, mas ficou muito aproximado, assim, não chegava a uma variação ficava entre 5% e 8%, então é diferença mínima, né? Não é de se dizer Eu estou olhando aqui, sim. não está na lei, deve estar num decreto do ICMD, então. Deve ter algum decreto de regulação do decreto. Mas é uma questão só para a gente realmente usar isso como parâmetro. Eu não sei se esse decreto aqui que eu estou abrindo está atualizado. Tá atualizado. Deixa eu ver aqui qual é o valor. Olha aqui. Aproveitar. Não, se ocorrer alienação de imóvel, crédito ações, entre contribuinte, independentemente, reavaliação de cotas, eu não vou conseguir agora olhar. Tem É aqui. um critério próprio, é alguma coisa assim, decide sobre o faturamento bruto do último ano, eu não sei de cor, mas é um critério próprio. Provavelmente vai ligar para a Fazenda do Rio e pedir para avaliar os imóveis, né? Eles Se têm, não usar.
Se os imóveis for no município do Rio de Janeiro, eles têm os valores da tabela rapidamente. Se for no interior, eles pegam o valor dobrado, 2,5 vezes o valor do IPTU do imóvel. A Késia tem uma pergunta, Daniel. A holding pode beneficiar um herdeiro em detrimento do outro? Eu deixaria para você responder. Depende, Késia. Porque o que a gente tem? Primeiro, a gente precisa respeitar a legítima. Então, não dá para constituir holding e pensar que eu não vou respeitar a legítima. Porque se eu tiver um desrespeito à legítima, eu vou ter nulidade absoluta. E tendo uma nulidade absoluta ali, ou fraudando a ameação ou fraudando a legítima, eu tenho um ato nulo que, mediante declaração de nulidade, não se convalida no tempo, né? Então, isso o juízo de família reverte rapidamente. Agora, qual é a circunstância? Quando você fala beneficiar, eu preciso dar o mesmo efeito patrimonial para todos, mas eu não sou obrigado a gerar, por exemplo, direitos políticos para todos os filhos, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma questão de uma holding patrimonial e gerar nessa holding patrimonial a mesma participação de todos os filhos, mas uma diferença, por exemplo, no filho que vai administrar. E isso dá ensejo a muitos questionamentos, porque em que pese eu tenho ali o mesmo efeito socioeconômico, eu não tenho poder de gestão. E em não tendo poder de gestão, eu corro riscos. Quais são os riscos? Que o meu irmão, a minha irmã, administre o patrimônio em meu desfavor, ou de um jeito que eu discorde, né? Mas lembra, ninguém é obrigado a se associar. De forma que, se os irmãos quiserem entrar na holding, eles vão estar aderindo ao contrato social que existe. Então, eu não sou obrigada a me associar, mas quando eu me associo, eu faço uma adesão àquele pacto específico. Perfeito, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui. É que eu leia, Dani, eu leio aqui. Como que a gente tem orientado essa questão agora da reforma tributária? Como que a gente fala dessa holding aí com finalidade de locação de imóveis próprios e essa tendência de reforma tributária? Como é que a gente tem falado sobre isso, né? O que que a gente está falando com relação à reforma? Você está me ouvindo, Dani? Acho que o professor Daniel não está me ouvindo. Mas vamos lá. O que que a gente tem na reforma que vai impactar as holdings? Ou o que que a gente tem de proposta de reforma tributária? Acabamos de bater o número, né? Que estávamos previstos aí. 50 pessoas era a meta. Aí a gente dobra a meta, será? Vamos lá. Quais são as três questões que vão atingir a holding? Eu vou esperar o professor Daniel voltar. Eu acho que o professor Daniel caiu. Deixa eu. Já voltou aqui. O pessoal está perguntando sobre a reforma tributária e a holding. Travando? Sou eu que estou travando ou você? Para mim aparece tu trevando. Vê se agora melhorou. Voltou. Foi? Beleza. Oi. O pessoal está perguntando por que está todo mundo com medo da reforma. Primeiro, estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Nossa, tá ruim, né? Pena. Tá, vai lá. Deixa eu sair e entrar de novo. Não, não, não sai, que é pior. Fica. Ele vai voltar. Bom, gente, para dar uma resumida, eu vou deixar, não vou me meter na parte tributária, que é a que o Daniel mais gosta. Mas deixa eu lá. Voltou, volume baixo.
Então vamos lá. A Dani sorri. Tô aqui no seu perfil, amiga. Vou mandar mensagem para todo mundo. Voltou, Dani. Fica parado, não mexer. A gente não pode mexer nos comentários, não fica. Interfere. Pra gente, por que que o pessoal tá com medo da reforma tributária? Esse lugar é outro lugar. Deixa eu ver se melhora aqui. Acho que melhorou, não sei. Acho que Vamos ver se sim. melhora aqui. É que falou em Vamos lá. reforma tributária até a Tem pessoal, o rede. pessoal está com medo da reforma tributária. Tá para ouvir? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Tá. Bom, primeira reforma tributária é um projeto de lei que eu não sei se vai ser aprovado, né? Tem umas questões políticas no nosso país que, às vezes, enfim, uma reforma tributária é muito sensível, talvez não seja o momento agora que vai ser aprovado. Mas, pelo texto que já temos aprovado na Câmara dos Deputados, a, a holding ela passa a ser tributada, os seus dividendos, a partir de um certo valor. Hoje, na faixa, estamos usando a faixa dos R$ 20.000. Estão fixando a faixa de R$ 20.000. Você não vai poder, assim como simples, ter várias holdings para fazer, ou várias sociedades para fazer a divisão dos tributos, das rendas em várias sociedades. Vai ter as mesmas travas que tem o Simples Nacional. Você vai ter a possibilidade de, na pessoa física, fazer atualização do seu imóvel, do valor do seu imóvel na declaração da Receita Federal e, portanto, passar a pagar de uma maneira não de uma vez só, quando for fazer a alienação do imóvel, pagar o ganho de capital. Você vai poder fazer um pagamento par e passo do ganho de capital à medida que seu imóvel for aumentando de valor. Aqui entra uma avaliação que vai sempre aumentar, porque pode ocorrer de você colocar, como aconteceu já no boom do imobiliário do Brasil 2013, 2014, que os imóveis estavam todos os valores lá em cima, depois até hoje os valores não recuperaram, os imóveis não recuperaram o valor. São alguns instrumentos que, enfim, tem que avaliar realmente quando for finalmente saber se vai ser ainda interessante ou não o instrumento da holding patrimonial. O certo é o país, né, o nosso país, o Brasil, especificamente o Brasil, meus amigos, especificamente o Brasil, pessoas jurídicas, em outros países. Vocês estão me ouvindo? Sim, Dani. Então, essa grande diferenciação entre tributação de pessoa física e pessoa jurídica não é vista em outros países. Então, você tem a maior parte dos países tributa pessoa física e pessoa jurídica, inclusive sobre a sua renda, da mesma forma. De maneira que é uma tendência, é uma certa tendência de que que o Brasil vai buscar um alinhamento com os demais países.
deixa eu te perguntar, você sabe se passou aquela questão do aumento da alíquota, na verdade, da criação de uma nova contribuição que juntaria o PIS e o COFINS, na verdade, o projeto eu não vi se passou ou não, que aumentaria mais ou menos 22% na carga tributária aí, do PIS e COFINS da holding. Você viu isso ou não? Nem chegou a olhar. Não, nem cheguei a olhar, não. Mas é projeto ainda, não foi aprovado, né? Projeto, isso aí. Então, se aumentar isso aí, você imagina, o pessoal vai ter que pagar imposto de renda sobre a distribuição, vai ter que pagar provavelmente uma equiparação, assim, uma tendência de equiparação pessoa física a pessoa jurídica. E ainda um aumento de carga tributária de PIS e COFINS, né, que hoje é bem baixinho. Então, a gente tem aí um caminho que talvez não seja o mais aconselhável, né? Mas, É, enfim, é projeto de lei, é preciso que se diga. Aí o pessoal vai perguntar assim: ah, vocês estão aconselhando? Gente, a gente nem pode, a gente é proibido pela OAB. Daniel está de licença de dar conselhos dessa natureza, mas considerando esse cenário, você pode tirar suas próprias conclusões, né? exato. E tinha uma pergunta interessante, que uma das vezes que eu caí, estava aqui, eu ia falar sobre ela. Mas agora era Simone, uma xará sua, que formulou a pergunta, ou deu uma opinião sobre a questão de onde tributar as, as cotas da sociedade em que estavam integralizados os imóveis de outro estado. Só se for o imóvel do autor da herança, no nome da pessoa natural dele, é que você tributa no estado onde está fincado o bem de raiz. Mas se for as cotas são bens móveis, né? Bens móveis, você tributa no local do estado. No local do inventário, né? Na verdade. No estado do inventário. Faz Professora cada um Daniela, do seu estado, traz para o estado da residência, não seria? professora Daniela entrou ao vivo. Deixa. Olá! Que é isso, meu Deus? Invadiram minha casa. É Daniel e Simone para lá. Que é isso? O que está acontecendo? A Que sua mudança casa, de cadeiras são essas? a sua casa de verdade a gente já tinha invadido, mas a casa virtual ainda não, né, Dani? Não, estou esperando vocês aqui na casa nova. O Daniel, esses dias, vinha aqui para um almoço, mas aí o filho convidou, eu convidei, todo mundo convidou, e aí tem que esperar passar esse tempo. Gente, uma alegria super grande, estava acompanhando aqui, várias perguntas interessantes, não sei se vocês já responderam todas aí, mas eu entrei para dar um beijo, brincar aí com vocês um pouquinho e chamar as pessoas, né, para a jornada do planejamento patrimonial e sucessório, que para quem não se inscreveu, está o link aí na bio, aqui no D. É no Daniele meio, C. Teixeira. no meio. Aí o link na bio são 3 aulas ministradas por mim, pela Simone, pela Ana Carolina Brochado Teixeira, falando um pouco da nossa metodologia, que nós desenvolvemos esse curso, que está sendo um sucesso. Enfim, para convidar todos aí para participarem da jornada do planejamento patrimonial e sucessório, que é uma alegria contribuir com as pessoas esse nosso conhecimento aí, o pouquinho aí que a gente tem para contribuir. O Dani travou? Travou, Travei, Dani? travei não. Ah, Travei não, não. ficou tão sério que eu achei que congelou a imagem. Tá difícil. É uma pena. Eu acho que tem o pessoal que perguntou ali. Eu acho que a Regina, se não me engano, ela explicou, ela ajudou a questão da Simone, Daniel. Faz cada uma no seu estado e traz para o estado da residência, não seria? Isso se for imóvel no nome do autor da herança. Se forem as cotas, aí não. As cotas só são tributadas no
estado onde é feito o inventário, que não é necessariamente local de domicílio do autor da herança. Isso é importante, né, Daniel? Às vezes as pessoas né, prendem muito a essa questão de achar que aonde tem que ter o domicílio ou que tem alguma forma ali de referência, e não que pode ser uma opção, né? Em inventário extrajudicial, né, as cotas podem ser levadas à tributação em qualquer lugar do país. Lembrem que cotas são bens móveis, móveis e não imóveis. Exato. As cotas, né, os bens móveis, semoventes, bens móveis, carros, maquinários, barcos, avião. Tem mais uma pergunta que era sobre a retirada de imóvel da holding, só que eu perdi, agora sou eu que não consigo encontrar. Mas fala sobre esse aspecto, Simone, que é... É que a pergunta era específica, gente. A gente retira imóveis, a gente vai retirar imóveis da holding com algum fundamento, né? A gente faz um ato de alienação e por ato de alienação a gente vai entender toda a transladação patrimonial, mas com algum fundamento. E a pessoa tinha feito uma pergunta bem específica ali e eu, enfim, perdi. Se alguém perguntou, faz de novo aí a pergunta. Eu vi a perdi. Silvia Mazagão aqui também. Tá cheio de gente. Tem pergunta, gente, sobre esse assunto? Vai ficar salvo? Vai? Eu acho que mas eu não sei se eu vou conseguir salvar. Você salvar. salva aí, Simone. Eu vou tentar, só que eu não sei se eu vou conseguir, porque já deu reconectando o vídeo umas 2 vezes. Então, talvez tenha dado aquela interrupção. Não, mas eu acho que... eu acho que uma parte, pelo menos, vai ser salva. Ó, a desincorporação de imóveis da holding. Ó, a Regina lá. A desincorporação de imóveis da holding em favor de... Não consigo ler. De herdeiros gera cobrança de TBI, Daniel? Se o herdeiro não for sócio, vai gerar, né? Vai gerar. E se for, tem que ter motivo para isso, né, gente? Não se incorpora sem motivo, Regina. Claro. Então, vai gerar o imposto daquilo que for a origem da desincorporação. Então, isso também, né, Simone? É uma outro momento, entre os prós e contras tem que ser levantado, tem essa questão. No momento que você faz a incorporação do patrimônio, né, dos bens de uma empresa, para tirar depois, vamos dizer, pode vender e tal, mas tem que ter a questão específica. Não é minha pergunta, a pergunta era de uma colega que ela está respondendo. Obrigada, Regina, por colocar, então. O Otávio tem uma pergunta interessante. Otávio, olha só. O professor Daniel Bucar tem um texto no Arquitetura Tomo 2 sobre as alíquotas de TCMD. E aí a pergunta do Otávio é muito inteligente. Se as cotas são bens móveis e eu posso escolher a unidade da federação em que eu vou inventariar os bens móveis, então, em tese, eu poderia fazer uma escolha pela legislação que tivesse a menor onerosidade. É a pergunta do Otávio. Seria considerado fraudulento fazer isso? Não. Daniel. Daniele, ela conhece, já faz isso bastante entre os clientes dela, que eu sei. Não é considerado. Otávio, é isso que é o planejamento, é você ter estratégias tributárias dentro das opções, dentro do melhor remédio para as necessidades daquela família, daquele titular do patrimônio, dentro dessa análise, dessa gestão patrimonial que é feito o planejamento. Planejamento, a gente sabe que tem também casos de fraudes, mas não pode ser considerado essas estratégias legais como processo fraudulento, né, gente? Não, claro que não é fraude, não. Você tem cidades que cobram 1% de TBI. Tem cidades que cobram 3% de TBI, 3% de TBI.
Então, você escolhe a cidade que você quer comprar um imóvel, fazer um investimento imobiliário. Então, você tem hoje, assim como já existe para empresas, uma certa concorrência em termos de direito tributário, você acaba tendo também para pessoas físicas, né? Para você buscar, enfim, aumentar a sua tributação com uma menor alíquota. Isso é deliberado. Isso é deliberado, assim, assim, a Constituição permite, o direito tributário permite, e o Código Civil ele incentiva, à medida que se você gastar demais à toa, você pode ser estigmatizado como pródigo, porque quem gasta demais, você acaba sendo incapacitado. Então, você tem dentro do sistema capitalista a economia lícita, claro, e a lícita ela é um valor do próprio sistema, né? Do ordenamento. Tem É mais isso, perguntas? gente. Tem mais perguntas? Se não, vamos encerrando aí, porque Tem um monte de coraçãozinho aqui, ó. Cheio. Não está aparecendo nada para mim de... Bom, enfim, também... para mim também não. Será que só aparece na pessoa? Tá um monte de coraçãozinho, gente. Um monte de gente mandando coração, só para você saber. Essa pergunta do Otávio não apareceu aqui, porque eu nem pude falar o nome dele, que não aparece. É, Otávio. O Antônio Augusto está perguntando quais seriam esses motivos aceitáveis para alienação? Às vezes, Antônio Augusto, a gente quer desonerar um determinado bem por alguma questão pessoal. Às vezes eu vou vender, aquilo faz parte dos meus bens que são destinados para venda, né? São bens que são destinados para isso. Eu tenho motivos, todos Às os vezes até pegar uma valorização imobiliária também, ou o contrário, né? Estratégias financeiras também, né? Sim. Ou precisar vender para capitalizar, tirar do imóvel. Depende. A Patrícia pergunta ali se pode integralizar o imóvel com cláusulas restritivas. Daniel. Paty, desculpa a intimidade, né? Mas não dá, porque a cláusula restritiva, ela tira o bem do comércio. Então, isso que eu estou falando é por intuição, eu nunca pesquisei especificamente esse tema, mas se eu penso que eu não posso cometer atos de alienação, eu não posso transladar patrimônio. E essa transladação, ela vai gerar um problema que é um problema de administração desse bem, né? Então, por exemplo, o regime de bens, ele vai impactar nisso. E eu ousaria te dizer que não, mas lembre assim, eu não fiz pesquisa sobre isso, é só um ato intuitivo, porque a integralização, gente, é ato de alienação. Quando eu integralizo, eu tiro o bem da minha pessoa física e eu alieno. Alienar não é só vender, tá? Eu posso alienar gratuitamente. Eu translado de uma titularidade para outra. Então, esse ato, ele em princípio seria vedado pela própria cláusula. Assim, integralização, você não pode fazer alienação para integralizar uma cota com cláusula, porque a integralização é justamente a garantia geral dos credores da sociedade. Você não pode fazer. Você pode até fazer uma doação à sociedade com encargos, né? E com um gravames, naturalmente. Mas para integralizar a cota, nem pensar. Tem uma pergunta aqui do Léo Melo. As incorporações do imóvel da holding em favor de herdeiro sócio não gera ITBI ou ITCMD? O Daniel falou ITBI, não foi, Daniel? A desincorporação de imóvel da holding em favor do herdeiro sócio. Herdeiro sócio, tá. Não gera ITBI ou ITCMD? Não, se não houver
a variação de valor do bem, né, do bem imóvel, e não houver aumento de... E se essa desincorporação for exatamente das cotas, dentro da integralização das cotas que foram integralizadas por esse sócio, não vai incidir TBI nem TCMD. Né? Porque naquela outra pergunta tinha sido sobre TBI, né? Aí, no caso, ele está Mas aí, escrevendo... aí tinha falado que era para o sócio, para o herdeiro. Fora. Fora. Aí. Aqui tem herdeiro. Ok, Léo. Bem, gente, mais alguma coisa? Podemos ir encerrando. Lembrando as pessoas, se inscreverem na jornada, está aqui em cima no link da Simone, não, do Daniele. Eu não estou vendo CVC. aqui o link. Eu não estou vendo o link aqui. Na Linktree da Dani. Eu acho que não está nem o link, está só mesmo o link da jornada. Bem, gente, eu vou saindo então aqui. Beijos. Super obrigada. Obrigado. A gente participação. Vocês. Até mais, pessoal. A jornada tem conteúdo de doação, partilha em vida, tem lá um checklist com relação às questões do planejamento, o que é importante nessa fase inicial. Tem também uma questão relacionada a como acelerar o processo de inventário, coisa que a gente pode usar para acelerar o processo de inventário. E a última novidade que aí, para quem participar de toda a jornada, vai ser receber um checklist de como evitar fraudes no planejamento, né? Então, a gente preparou um material bem legal, espero que seja útil. É isso aí. Tchau, pessoal. Beijo, gente. Desativa os comentários aí para a gente tirar uma foto nós três, porque eu estou bem atrás dos comentários. Aê! Beleza? Beijo, queridos. Dani, eu não sei como é que eu desligo. Encerra, igual o terror do xizinho aí em cima. Tchau, gente. Tchau.